Olá magos e magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre o grupo dos obliteradores de demônios, na verdade, o grupo secreto dos adoradores de demônios. Grupo esse que atacou o reino de Clover, na verdade tentou atacar Asta e Sekirê, mas na verdade o que eles desejavam não era acabar com os demônios que estavam ao seu lado, sim, na verdade eles queriam poder demoníaco também. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou explicar quem são os obliteradores de demônios e também qual a ligação que eles têm com os acontecimentos atuais do mangá. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como eu acabei de dizer na introdução do vídeo, os obliteradores de demônios na verdade também são conhecidos como os adoradores de demônio. E durante o decorrer desse vídeo vocês vão entender o porquê eles recebem esse segundo título também. Porque na verdade os objetivos que eles demonstram inicialmente ter são completamente diferentes do que os objetivos que eles realmente têm. Os obliteradores de demônios são um grupo secreto, uma organização secreta que surgiu num filler, num semi-filler na verdade de Black Clover. Um episódio, uma série de episódios que estão ligadas indiretamente aos acontecimentos e fatos apresentados no mangá, mas não fazem parte da história que a gente viu no mangá. Esse grupo acredita, ou pelo menos diz acreditar, que todos os demônios no mundo de Black Clover são aqueles que levam o mal a todo local. E por esse motivo eles querem acabar com qualquer pessoa associada a um demônio, levando justiça a ela. Eles então se ligam ao seguinte ponto do anime do mangá, que é quando Asta é julgado junto a Sekirê, e aí o julgamento é adiado a pedido do próprio rei mago Julius Novachronos, porque eles queriam saber mais sobre os demônios, e então os obliteradores, eles passam a agir, eles conseguem mais poderes, porque basicamente eles começam a dizer que o Asta e a Sekirê estão trazendo mal ao mundo e eles têm que acabar com eles ali, enquanto o reino de Clover não faz nada. E na realidade a maior parte dos membros deste grupo não tem poder o suficiente para enfrentar um demônio ou até mesmo um mago do reino de Clover, um dos cavaleiros mágicos. Afinal, boa parte deste grupo não é formado por nenhum cavaleiro mágico, eles não participavam de batalhas, eles não tinham treinamento, na verdade eles tinham apenas a sua própria magia, tinham pouca mana, mas ao mesmo tempo eles diziam que queriam acabar com todos os demônios, algum tempo depois revelando seus verdadeiros objetivos ali. E como eu disse, esse grupo começou a atuar mais depois da grande batalha contra os elfos, depois que eles descobriram sobre os demônios, e então eles conseguiram juntar um certo poder para acabar com essa força, mas eles pensavam muito parecido com Asta, com o Rei Mago, como muitos magos do reino de Clover, principalmente como o primeiro Rei Mago Lumiere. Afinal, eles acreditavam que era completamente errado o modo como o reino de Clover tratava aquelas pessoas que tinham pouca mana. A gente já falou sobre isso aqui no canal e sim, esta é uma das maiores lutas de Black Clover, mostrar pra realeza e pra nobreza que a maior parte dos magos, mesmo não sendo deste grupo, eles podem ser tão poderosos quanto. A gente viu principalmente o Zora fazendo isso e o Rei Mago Julius Novachronos ao lado do Esquadrão dos Touros, ele está mostrando isso a todo mundo de Black Clover. Mas voltando aos obliteradores de demônios, alguns desses magos que temiam porque eles não teriam poderes para enfrentar os magos caso eles escapassem, e também eles não foram ajudados durante a grande batalha pelos cavaleiros mágicos do reino de Clover, eles formaram este grupo, e principalmente Dazu e Bow. Elas acabaram perdendo pessoas importantes para si durante o ataque dos elfos, o ataque que foi trazido por um demônio, e então depois de um certo tempo, elas começaram a perceber, começaram a acreditar que talvez acabar com os demônios podia não ser o suficiente, afinal elas estavam acabando simplesmente com o poder de dois magos do reino de Clover. Mas de acordo com o Rei Mago, não foi o demônio deles que fez tudo aquilo, então começaram a pensar de outro jeito. Talvez o grupo não devesse se destinar simplesmente a acabar com os demônios, mas sim passar a os adorar. Foi então um grupo dedicado a obter o poder de demônios simplesmente para usar por si próprio. E assim, sabendo o que aconteceu com Sekirê e também com Asta, eles passaram a perseguir os dois para tentar os capturar e começar a conseguir o poder deles. E através daquela antiga desculpa dos obliteradores de demônios de querer acabar com os demônios, elas passaram a recrutar para o grupo, sem contar os seus verdadeiros objetivos, algumas pessoas que acreditavam que todo aquele julgamento foi errado e por esse motivo não deveria ser adiado e que aqueles demônios tinham que perder a vida o mais rápido possível. Assim elas conseguiram cada vez mais poder, tirando vantagem da frustração e perda das outras pessoas. Assim esse grupo obliteradores de demônios começou a ficar cada vez maior, com cada vez mais poder, tendo acesso a várias informações e ferramentas mágicas da guarda real do reino de Clover. Assim vários aliados poderosos começaram a lutar por eles e elas conseguiram muito mais força, muito mais poder para conseguir o seu verdadeiro objetivo. Então, já tendo seu grupo formado, eles começam a atuar como seus objetivos, fazendo pequenos ataques no reino de Clover. Primeiro eles levam Mary, e assim eles conseguem ir diretamente ao Esquadrão dos Touros tentar atrair Asta e Sekirê, levando apenas Sekirê junto com eles porque a Noelle foi capaz de salvar o Asta. Mesmo assim, eles não desistiram de ficar com o poder do garoto da anti-magia ao seu lado, eles precisavam de Asta para o seu plano e por esse motivo, eles tentaram atrair o Asta
até eles o que realmente aconteceu e levando ele pra um local sozinho. Eles tentaram tomar a vida do garoto e também o seu Grimório, mas Asta foi salvo. Sim, o Alvorecer Dourado chegou bem a tempo pra conseguir o salvar. Mesmo assim, o Grimório de Asta foi levado. E por mais que os obliteradores não tivessem exatamente o que eles queriam, eles passaram ali já a revelar os seus verdadeiros objetivos, dizendo que eram os adoradores de demônios. E por esse motivo, alguns membros deixaram eles, principalmente Calbi, e foi contar diretamente pra Damati o que realmente estava acontecendo, qual que era aquele grupo. E assim então já foi revelado a todos que eles eram um grupo que adoravam os demônios, na verdade que desejavam estar ao lado desses demônios. Então em resumo, o grupo começou sim com pessoas que queriam acabar com os demônios pelos ataques que aconteceram em Clover. Depois disso perceberam que eles não tinham poder o suficiente para se defender sozinho e passaram a acreditar que talvez o poder dos demônios pudessem os salvar, pudessem os ajudar. E depois disso eles enganaram várias pessoas dizendo que a sua ideia inicial sim era aquela mesma de sempre, que eles queriam salvar o reino de Clover dos demônios que viviam ali, mas na verdade escondido dentro de si eles guardavam o desejo de conseguir aqueles poderes, porque eles queriam fazer um acordo com Spades, sim. Afinal, neste ponto a gente volta para um outro momento do mangá, onde a gente descobriu que o reino de Spades tinha os maiores poderes demoníacos do mundo de Black Clover, através da princesa loropédica do reino de Hurt. Ela começa a contar sobre a Tríade, e assim, todo mundo sabia que lá naquele reino várias pessoas podiam ter os poderes de demônios. Existiam os receptáculos dos demônios, a Tríade, e todos os seus discípulos possuíam parte do poder demoníaco para si também. Este era o poder então que os adoradores de demônios do reino de Clover queriam para si. E o grupo então passou a marchar pelo reino de Clover em direção ao reino de Spades. Eles percorreram um longo caminho e começaram a falar para as pessoas que os demônios poderiam ajudar a salvar aqueles que tinham pouco poder mágico. Eles poderiam se proteger e não precisariam dos poderes da nobreza que basicamente ficavam tratando eles mal. Então assim, várias pessoas começaram a segui-los durante essa jornada. E então, em um certo momento, eles são confrontados novamente pelo Asta e pela Noelle. Nesse ponto, o Asta e a Noelle meio que são vencidos por eles. E sim, tudo isso porque eles trocaram Sekirê pelos dois. Afinal, voltamos pro objetivo desse exército, os adoradores de demônios. Basicamente, os objetivos deles eram trocar os poderes do reino de Clover demoníacos pelos poderes do reino de Spades. Conseguir parte do poder demoníaco de Spades, dando pra eles, oferecendo pra eles os poderes demoníacos do reino de Clover. O que a gente já sabia desde o início que não iria acontecer. Os obliteradores não conseguiriam cumprir o seu objetivo, que os adoradores não conseguiriam atravessar todo o reino. E realmente isso acontece porque, basicamente, eles foram capazes de enganar o Asta e a Noelle pra levá-los ao lado deles e também a Sekirê, mas no final o Capitão Yami descobre tudo o que estava acontecendo, o próprio Damati também ficou sabendo sobre tudo isso e os verdadeiros planos, e facilmente aquele grupo foi derrotado. Assim então eles foram salvos e o reino de Clover continuou com seus poderes demoníacos ali, como a gente sabe, tendo completamente uma ligação direta com o mangá. Então até esse ponto a gente consegue ver que todos esses episódios e todo esse grupo não interferiu com os acontecimentos do mangá, e eles poderiam voltar a aparecer também no futuro de Black Clover. Afinal a gente já viu no mangá agora personagens que apareceram nestes fillers aparecendo novamente no mangá como um personagem real. O autor tá fazendo isso e ele pode voltar a fazer justamente com o grupo dos obliteradores. O problema aqui é, como eu disse inicialmente, eles conseguiram algumas ferramentas mágicas do reino de Clover, e basicamente eles entregaram pra gente uma ferramenta que só seria usada muito depois no mangá. Eles nos mostraram a pulseira escondedora de mana que escondia completamente a mana de um mago, e essa tecnologia não deveria existir, porque foi uma tecnologia criada bem depois justamente pra isso, pra esconder a mana dos magos que estavam entrando no reino de Spades, e isso foi através de uma grande roupa. Então essa foi a única diferença entre o mangá e o anime. Basicamente não deveria existir isso no anime, acabou existindo, mas possivelmente no anime eles devem corrigir esse fato quando eles estiverem explicando sobre a roupa de mana, talvez até mesmo eles sejam baseadas nessa pulseira. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham deste grupo e a forma como foi apresentado no mundo de Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!